Eu sou ministro do Evangelho há 40 e tantos anos, sou pai de 3 filhos e de 7 netos. E eu tenho muita alegria em ser pregador do Evangelho. Se há uma coisa que enche a minha alma de gozo, é isto. E eu quero nesta noite partilhar com vocês alguma coisa que eu sei que vocês conhecem, mas há alguns detalhes que passam despercebidos de nós, porque nós não prestamos muito atenção a alguns detalhes do texto, e eu vou explorar ao menos 3 deles aqui, que vai tratar do que você tem no seu boletim sobre a morte de Cristo como sendo alguma coisa voluntária. Em geral, as pessoas pensam na morte de Jesus Cristo como alguma coisa que aconteceu a Ele de forma que ela tenha sido produto da maldade dos homens e que Deus não teve nada a ver com ela. Jesus Cristo foi simplesmente vítima da maldade dos homens. Esta é a opinião que alguns de nós temos. Mas ele não foi morto por causa da impotência em fazer alguma coisa por si próprio. Ele não foi morto por causa do descaso do pai dele com ele. Ele não foi morto por causa do acaso ou porque ninguém pôde fazer nada por ele. Jesus Cristo deu a sua vida voluntariamente em favor daqueles que o Pai tinha entregue a Ele. E por causa da profundidade da obra da redenção, nós não podemos entender de maneira completa o sofrimento de nosso Redentor durante as horas amargas da cruz. Ali ele foi ferido de Deus, ali ele foi oprimido, um cordeiro que, sendo levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Essa atitude de Jesus Cristo na cruz não foi por causa da sua impotência, da sua incapacidade de fazer algo em favor de si mesmo, mas porque ele veio se entregar a nós outros por amor. E ele não poderia se queixar quando ele próprio se ofereceu a si mesmo de maneira livre. Então, seguindo o boletim que você tem, só a última parte é que não saiu, mas eu quero que você acompanhe um raciocínio. O primeiro ponto desta noite que eu quero trabalhar na Escritura com vocês: a voluntariedade da morte de Cristo está explicitada na Escritura. Então, veja o texto de Efésios 5:2, você tem aí impresso. Diz lá: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Este verso aponta para o fato de Jesus entregar-se voluntariamente ao Senhor, e ele não foi morto como alguém incapaz de impedir a sua própria morte. A vida não escapou dele, a vida não saiu por entre os seus dedos, mas ele voluntariamente se entregou por nós, e nesse sentido Jesus Cristo é inimitável. Podemos imitá-lo no amor por nós, amando os nossos irmãos, mas não podemos imitá-lo na voluntariedade da sua morte, porque ela tinha um propósito específico de realizar a redenção do pecador. Então, este verso que eu li de Efésios aponta algumas coisas sobre a morte de Cristo. Primeira coisa, a voluntariedade é vista no fato de Cristo ter morrido por amor. O texto fala, e vou analisar a partinha do texto, parte por parte, rapidamente. Como também Cristo vos amou. O texto nos diz que ele se entregou por nós como um sacrifício de aroma suave, por amor de nós, e nenhum motivo podia ser mais respeitável do que este.
Não há nenhum outro motivo que cale a boca de todos nós quando as coisas são feitas por amor, do jeito que elas foram feitas por Jesus Cristo. E Ele sumiu as nossas dores e castigos de morte por causa do seu grande amor por nós. E o amor foi o impulso que fê-lo entregar-se voluntariamente à morte. E esta expressão de amor é a mais doce expressão que nos atinge a todos que foram atingidos pelo amor de Deus. Segunda coisa, o texto fala que a voluntariedade é vista no fato de ter Cristo entregado a si mesmo por nós, a si mesmo. E Ele se entregou a si mesmo por nós. Ele não entregou alguma coisa que Ele possuía, mas entregou a si mesmo. Aqui está a voluntariedade da sua morte. Não foi constrangido por nada a se entregar, mas voluntariamente entregou a totalidade do seu ser para receber sobre si, substitutivamente, a ira divina. Ele era ambos, o sacerdote e o sacrifício, o ofertor e a oferta. E Ele não ofertou ouro nem prata, ou mesmo o mundo todo para agradar a Deus. Essas coisas Ele não poderia ofertar, porque tudo pertence a Deus, não tem como escapar disso. Você não pode ofertar a Deus o que pertence a Ele. E Ele não poderia ofertar nada além de si próprio. E essa oferta que Ele fez de si mesmo é mais preciosa do que todas as coisas que Ele poderia ofertar do mundo criado por Ele e pelo Pai dele. E Cristo entregou não somente o seu corpo, a sua fisicalidade, mas entregou também a sua alma, a sua imaterialidade, entregando-se a si mesmo na totalidade da sua personalidade. Terceira coisa do texto, a voluntariedade é vista no fato de que a entrega é feita a Deus. Olha só, como também Cristo vos amou a si mesmo, se entregou por nós a Deus. Cristo entregou-se como sacrifício e oferta ao seu Pai. Por que é que Ele entregou-se por nós a Deus? Simples, porque Deus é o nosso credor. E nós somos devedores dele. Por essa razão, a oferta é entregue àquele que tem direito de receber resgate, pagamento. Cristo, sendo o nosso representante judicial, o nosso representante legal, assumiu a nossa dívida e pagou, entregando-se àquele que julga todas as coisas. Antes de encarnar-se, Ele era o Filho de Deus, o Verbo de Deus, mas quando Ele se encarnou, Ele assumiu o papel de mediador, satisfazendo ambas as partes. Ele satisfez o credor, porque satisfez as exigências do credor, e Ele satisfez os devedores, porque satisfez as necessidades dos credores. Mas isto foi feito a Deus. Deus era o juiz, o guardião vingador, o vindicador da sua verdade. Cristo compareceu perante Deus para que este pudesse exercer tudo o que era necessário a fim de que a ira divina fosse aplicada sobre ele, a fim de que você fosse livre da ira vindoura. Nunca, por favor, não pegue uma heresia antiga e retorne à igreja contemporânea. Nunca Ele se entregou ao diabo como essa velha heresia ensina. Ele pagou o resgate ao diabo, porque o diabo não tem poder sobre ninguém. O diabo não é credor de ninguém. Quando Deus quer, Deus arranca você do domínio do diabo. Quando Deus quer, Ele livra você do poder do maligno. Aliás, todos os homens, antes de ser gerados de novo, são libertos por Deus do maligno. Todos nós um dia estávamos debaixo do maligno. Quem diz isso é o Paulinho de Tarso, em Efésios 2, que estávamos em trevas, estávamos debaixo do poder do diabo, submisso a ele, e Deus
pela sua obra regeneradora, Ele nos saca. E Cristo, para pagamento, teve que fazer pagamento ao credor, porque nós pertencemos a Deus e é a Ele que a conta é paga. Quarta verdade: a voluntariedade é vista no fato de que essa entrega é vista como oferta e sacrifício. Se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus. O que Cristo fez por amor é algo custoso. Jesus Cristo se expôs a uma cerimônia pública, vergonhosa, sanguinolenta, para a qual as ofertas e sacrifícios de animais da antiga aliança apontavam. Eles eram típicos do que antitipicamente haveria de acontecer com Jesus Cristo. As ofertas e sacrifícios eram feitos para que a vítima morresse exangue, isto é, se esvaísse em sangue. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento com respeito à morte de cordeiros e de animais em geral, antecipava aquilo que haveria de acontecer com o seu Redentor. E Ele é a realização de todas as esperanças do antigo povo. E esse povo, o povo fiel que sempre esperou o Messias, quando João Batista disse, aquele cara lá, ele é o Cordeiro de Deus, todo mundo falou, beleza. Eles entenderam que Deus haveria de trazer alguém, mas não entenderam muito bem, porque eles protestaram quando Cristo morreu. Os apóstolos não aceitaram quando Cristo morreu, eles não entenderam, estavam cegados. Mas em sua morte, Jesus Cristo sangrou e expirou sacrificialmente, experimentando uma morte desonrada, ignominiosa, vergonhosa. Para pensar, Ele foi maldito de Deus, para que você fosse bendito dele. Você não pode esquecer disto. Ele foi maldito de Deus, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro, e Ele foi dependurado no madeiro para que você escapasse disto. Ele penetrou as angústias do inferno que se apoderaram dele e fê-los cair em tristeza, para que você fosse livre destas coisas. Quinta coisa do texto: a voluntariedade é vista no fato de que a entrega de si mesmo é agradável a Deus. Fala lá, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O texto diz que a oferta a Deus é uma oferta de aroma suave. No Antigo Testamento, as ofertas deveriam exalar um aroma agradável, uma oferta queimada ao Senhor, algo que tinha de agradar ao Senhor. O Senhor Deus, Ele é sábio, e Ele é muito interessante. Ele não tem problema de colesterol, porque Ele fala assim, a gordura é minha. Já viram isso na Bíblia? Vocês podem comer a carne seca, mas a gordura é minha. O que dá gosto, o que dá cheiro, o que dá aroma a uma carne? E vocês comem gordura, né? Essa devia ser de Deus. Ele não tem problema de colesterol, mas Deus quer aceitar este aroma suave daquilo que Ele é ofertado. Essa história vem de longe. Lá no tempo de Noé é dito que o Senhor aspirou o cheiro suave. A entrega que Cristo fez de si mesmo a Deus satisfez a justiça dele. Esse aroma suave apazigua Deus, pois tem a força de desviar de nós a ira de Deus. Quando Cristo morreu, Ele afastou o mau cheiro dos nossos pecados, que irava a Deus, e Deus aspirou o doce perfume do sacrifício de Cristo Jesus, porque é chamado de oferta e aroma suave. Deus não se agrada do que o homem pode ofertar, por mais rico, por mais sábio, por mais inteligente que o homem possa ser.
Deus se agrada somente do santo dele, do santo de Deus, do sacrifício que produz em Deus um cheiro bom, um aroma bom. Sexta coisa, a voluntariedade é vista no fato de que ela serve de exemplo para nós o seguirmos. E andai em amor, como também Cristo amou. Nós não podemos imitar Jesus naquilo que ele fez. As coisas da redenção são inimitáveis. É impossível você fazer por outros homens o que Jesus Cristo fez, mas você pode amar como ele amou aos seus irmãos. Então, andai em amor. Há muita coisa que dizer sobre isso, mas eu tenho que andar. Um segundo texto aqui, que eu vou pular uma parte grande do meu sermão. Eu vou para o terceiro ponto. A voluntariedade da morte de Cristo é vista na sua própria prisão. Abra a Bíblia em outro texto. João 18. Abra aí, João 18. Quando se realizou a maldita trama dos homens para prendê-lo, ainda no jardim do Getsemane, o texto da Escritura dá-nos a entender que ele não foi arrastado para a morte, mas livre e voluntariamente ele se entregou aos seus algozes. João 18, 4 a 6. Vocês têm todos aí quase a visão revista e atualizada, quase todos, né? Então vamos ler juntos isto. Vamos lá. Sabendo, pois, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe eles: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. O texto que nós lemos mostra três verdades aqui, dentre outras, mas eu quero só ressaltar três verdades a respeito do Redentor. A primeira verdade: em sua prisão, Jesus mostra a sua onisciência. Olha o texto: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Ele mostra a omnisciência. Jesus já conhecia tudo o que estava por acontecer a ele. Nada do que aconteceu a ele foi novidade ou fê-lo assim: meu Deus do céu, o pegou de surpresa. Nada. Ele sabia tudo, porque aquilo era parte de um plano previamente estabelecido. Nenhum outro homem deste mundo soube com exatidão e com detalhes a respeito dos acontecimentos da sua morte. E Jesus também foi ímpar nesse aspecto de seus atributos. Aqui ele mostra a sua divindade, porque sabia que todos os planos concebidos na triunidade, na eternidade, agora tinham que ser cumpridos a seu respeito. Nada aconteceu em algum recanto que Jesus não tivesse conhecimento. A onisciência do Redentor é vista aqui nas profecias. Ele sabia dos antecedentes e dos consequentes de tudo o que estava por acontecer. Segunda coisa no texto: em sua prisão ele mostra não somente a sua onisciência, ele mostra a sua voluntariedade. Olha que diz: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe eles: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Quando a multidão com paus se aproximou de Jesus, e Judas estava liderando essa turba, ali era o jardim do Getsemane, para prender Jesus. E para certificar-se de que todas as coisas estavam ocorrendo conforme o decreto divino exigia, ele fez uma pergunta desenchavida, digamos, às circunstâncias: o que é que vocês estão procurando?
a quem buscais? A quem buscais? Quando eles responderam que era Jesus o Nazareno, ele não fugiu, nem procurou evadir-se da circunstância, mas ele entregou-se voluntariamente a eles para ser preso e para passar tudo o que tinha de passar, para efetivar a redenção no seu povo. Há um tempo atrás eu vi aquele filme Spartacus, que Kirk Douglas é o ator principal, ele faz o papel de Spartacus, e uma hora o exército romano começou a acuar o exército dos rebeldes. Então eles chegaram perto e eles nunca tinham visto Spartacus. Então um dos generais, um dos comandantes lá, perguntou: quem é Spartacus aqui? Levantou lá: sou eu. Um outro: sou eu. Um outro: sou eu. Todo mundo escondeu Spartacus e eles saíram sem prender Spartacus, porque eles não sabiam quem Spartacus era. Não houve um apóstolo, um discípulo ali, assim: sou eu. Todo mundo caiu fora. Um negou, os outros ficaram ausentes. Na hora H deixaram Jesus sozinho. Outro deu um beijo nele. Você conhece? Ele não precisava disso. Ele não precisava de defensores. Ele não precisava de advogado. Vocês estão procurando quem? Jesus Nazareno? Aqui, ó, sou eu. Ele entregou-se voluntariamente aos seus algozes. Ele não precisou ser arrastado. Ele adiantou-se. Ele até chegou antes da hora. Antes que pusessem a mão nele, assim: ó, pode prender, pode me manietar. Ele não se escondeu atrás dos seus discípulos para dissimular sua identidade, apenas entregou-se aos seus algozes. Terceira coisa, em sua prisão, Jesus mostra a sua majestade. Ora, diz o texto, ora Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. A onisciência e a entrega voluntária de si mesmo causaram nos seus algozes uma experiência inédita, diante da palavra cheia de autoridade de Jesus, que em outras palavras disse: podem me prender, é a mim que vocês querem. Naquele instante eles se depararam com o Deus encarnado, e por um instante eles foram sobrepujados, vencidos pela consciência da majestade divina. Imagina aqueles homens todos armados até os dentes, de repente cair por terra e se despencarem todos. Ele deu uma amostrazinha pequena da sua majestade. Ele podia pegar aqueles caras, destroçá-los todos com o sopro da sua boca. Ele podia fazer o diabo a quatro, o Deus a quatro. Ele podia fazer tudo isto, mas ele entregou-se voluntariamente, porque ele sabia que tudo estava ordenado a seu respeito. Naquele dia, nosso Redentor se entregou sem reclamar. Ele se entregou sem nenhum subterfúgio, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, corajosa e majestosamente ele enfrentou os seus algozes. Quarta coisa, eu vou só ler o texto sem comentá-lo. A voluntariedade da morte de Jesus Cristo na entrega que ele faz de si mesmo. O texto é João 10, escutem. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira a vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reavê-la.
Este mandato eu recebi do meu Pai. Isto aqui é belo. Eu quero que você entenda: ninguém assassinou Jesus Cristo. Ele se deixou morrer. Ele se entregou à morte. E vou mostrar isso por A mais B agora. Quinto ponto: a voluntariedade da morte de Cristo é mostrada pelo exercício pleno do seu corpo e da sua alma, das suas faculdades todas. Ele não sofreu, irmãos meus, a morte de um mártir. Você nunca deve pensar que Jesus Cristo é o mártir. Ele não foi vítima das circunstâncias da política judaica, mas ele sofreu e morreu para completar a obra que ele voluntariamente se ofereceu para fazer. Primeiro ponto, neste ponto quinto: Jesus Cristo estava com todas as forças físicas nos momentos que antecederam a sua morte. Veja o texto de Mateus 27:46, que está aí no esboço seu. Por volta da hora nona. Hora nona no calendário, na maneira judaica de descrever os dias, as horas do dia, hora nona é 3 da tarde. Hora terceira é 9 da manhã. E ele foi crucificado às 9 da manhã. E quando chegou às 3 horas da tarde, que é a chamada de hora nona, Jesus clamou: socorro. Ele clamou em alta voz. Ele estava na plenitude da sua força física quando ele tinha aguentado 6 horas de profundo sofrimento moral e sofrimento físico. Com certeza há uma razão forte para esta expressão ter sido registrada em alta voz. Estas palavras indicam o sofrimento pelo qual Jesus passava, mas ao mesmo tempo estas palavras indicam as forças físicas plenas para que ele pudesse bradar em alta voz. Ainda no mesmo texto, 27:50, olha o que diz em Mateus, no mesmo texto: e Jesus, clamando outra vez com grande voz. Ele não tinha este aparelho que eu estou usando aqui para falar com vocês. Naquele tempo o som se propagava mais, mas ele foi ouvido ali naquela região, nas cercanias, nas proximidades, tanto quanto a voz de um homem forte pode ser ouvida. A morte de Jesus Cristo foi diferente da morte de outros homens que foram ou que morreram esvaídos pela perda de sangue e pela consequente fraqueza. As forças de Cristo ainda estavam plenas quando ele morreu. Não foi impotência diante da morte. Estas foram as últimas palavras de Jesus antes de sua morte, mas essas palavras são recheadas de poder de um Redentor que voluntariamente se entregou à morte. Ele ainda estava na plenitude de suas forças físicas, mesmo depois de 6 horas, com os seus pés e suas mãos pregadas, com a coroa de espinhos, com a zombaria dos homens. No meio da dor torturante, ele ainda foi capaz de gritar em grande voz, e pior do que isto, ele tinha sobre si o trator divino que passava sobre ele, e que era a pior coisa que podia haver, a ponto dele gritar: por que me desamparaste, meu Deus? Não há dor maior que esta, mas ainda assim, ele estava na plenitude das suas forças físicas. Não foi de exaustão que o Redentor de vocês morreu. Ao invés de ser vencido pela morte, ele se entregou a ela. Veja em João 19:50, você deve ter anotado aí, ele grita em alta voz, em grande voz, e uma expressão no verso 30 de João 19 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O que eu posso aprender destas palavras no verso? O que significa esse inclinar a cabeça? A resposta não é difícil de ser encontrada.
Antes desse incidente, a cabeça do Redentor estava em pé, estava ereta na cruz. Ele não era um sofredor impotente enquanto pendurado no madeiro. Se ele o fosse, a sua cabeça teria despencado, a sua cabeça teria caído sobre os seus ombros, porque ele teria sido incapaz de segurá-la, de mantê-la ereta, vigorosa sobre a cruz. Mas o verbo usado pelo escritor bíblico denota uma ideia diferente. Ele diz que Jesus Cristo, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Observe que a cabeça não caiu, mas ele consciente, voluntariamente, reverentemente, solenemente reclinou a sua cabeça. Quão majestosa foi a morte do seu Redentor! Ele entregou-se à morte, porque ele sabia que era o que tinha de ser feito. Quão cheia de realeza é a postura do seu Redentor! Não fica com dozinho dele, coitadinho, impotente, ninguém socorreu, ninguém ajudou. Ele não precisava disto, ele estava na plenitude das suas forças físicas quando ele entregou-se à morte. Está consumado. Cristo deu a vida, porque Ele assim quis, quando Ele quis e como Ele quis. Segunda verdade, Ele não estava somente na plenitude das suas forças físicas, Ele estava, meu tempo está indo, Ele estava na plenitude das faculdades da sua alma antes de morrer. Três coisas importantes. Jesus Cristo estava na plenitude das suas faculdades mentais. Isso fica claro quando ele fez uma verificação do cumprimento de todas as profecias a respeito de sua morte. Olha João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Ele tinha uma espécie de checklist, um livrinho que tinha todas as coisas, e ele foi checando, ticando uma a uma, para ver as coisas acontecendo. Então ele disse: tem a última cumprir aqui, eu tenho sede. E lhe deram vinagre, e a escritura disse que os homens haveriam de dar vinagre para ele, e os homens não sabiam disto. Para gozar dele, para zombar dele, ao invés de matar a sua sede, deram ainda coisa que causava mais sede ainda, deram-lhe beber vinagre com fel. E quando ele recebeu este vinagre com fel, ele rendeu o espírito. Jesus estava na plenitude não somente das suas faculdades mentais, ele estava cônscio de tudo o que estava acontecendo. Ele estava na plenitude das suas faculdades afetivas. Duas coisas que me chamam a atenção em Jesus Cristo nesta hora. Durante as horas de sofrimento, ele não ficou perturbado em suas afeições. As suas afeições estavam plenamente sob seu governo. Quando nós pecamos, por causa de nossa inclinação má, nossas afeições são desgovernadas. Nós amamos nós fazemos as coisas das nossas emoções e afeições erroneamente, mas Jesus Cristo não perdeu o controle no meio da dor das suas manifestações afetivas santas. A primeira ocasião em que ele se preocupou com seus amados antes de morrer, veja lá, vendo Jesus sua mãe, João 19, e junto a ela o discípulo amado, depois de sofrer 6 horas o castigo do governo romano, a zombaria dos judeus e a ira divina, ele disse assim: mulher, eis aí o teu filho. E disse: filho, eis aí a tua mãe. Cuidem-se mutuamente. Este santo sentimento tem a ver com seus queridos. A sua mãe, que ele chama de mulher, e o seu amigo íntimo, aquele com quem ele compartilhava muitas coisas, João, e ele confia ambos, um ao cuidado do outro. Ele teve santas afeições enquanto na cruz. Segunda coisa, quando Jesus pediu ao Pai que ele perdoasse as pessoas que estavam fazendo mal para ele, que estavam crucificando a ele.
tocando o seu lado, jogando os pregos sobre os pés e sobre as mãos. O seu senso de perdoar não ficou prejudicado pelos seus sofrimentos. Ele estava absolutamente cônscio desta capacidade e ele intercede em favor daqueles que o tratavam tão violentamente. Terceira coisa, Jesus Cristo estava, isso você não tem aí porque não foi colocado, não sei porquê. Jesus Cristo estava na plenitude de suas faculdades volitivas, isto é, as decisões deles, as tomadas de posição deles. Depois que tudo acabou, depois do checklist, depois de verificar uma a uma as profecias do Antigo Testamento, e viu que tudo estava agora consumado, ele gritou: está consumado. Olha só, então, Lucas 23, 46, então Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Todos os homens que morreram, e o Senhor falou que vai enterrar uma porção de gente ainda, né? Todos os nossos queridos morreram, tiveram a vida arrancada de si, eles não puderam segurar a vida neles. Todos nós morremos porque a vida se esvai de nós. A singularidade da voluntariedade da morte de Cristo pode ser vista ao comparar com o que aconteceu com Estevão. Estevão pronunciou antes de morrer, o primeiro mártir cristão, quando estava sendo apedrejado, ele disse assim, que alguns pensam que é a mesma coisa. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Para alguns, essas duas frases, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e Senhor Jesus, recebe o meu espírito, são a mesma coisa, é um engano. Elas são muito diferentes. Jesus Cristo disse: eu entrego o meu espírito, e significa que ele poderia não morrer se quisesse. Ele não foi arrastado pela morte como acontece com os homens, incluindo Estevão. Estevão não pôde segurar a vida que lhe escapava quando os homens lhe jogavam pedras. Por isso o Senhor Jesus disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém podia tirar-lhe a vida. Ele disse: ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou. Esse é o seu Redentor. Esse é aquele que deu-se a si mesmo e que vai ser celebrado daqui a pouco. Quando você ouvir falar do sangue de Cristo e do corpo de Cristo sendo partido por nós, lembra que ele foi rasgado, a sua carne foi atravessada, o seu sangue foi vertido, não porque fizeram isso com ele, coitado, mas porque ele entregou-se voluntariamente. Nunca na história humana ninguém fez isto, mas o seu Redentor fez. Eu teria muitas coisas que lhes dizer ainda, mas por hora fica nisto. Eu só quero que você, ao participar da ceia, lembre que ele deu-se a si mesmo sem que fosse constrangido. Ele deu-se a si mesmo sem que ele fosse assassinado. Ele entregou-se à morte, para que um dia você pudesse, como ele, vencer a morte. Só que ele vence a morte pelo seu próprio poder, porque esse mandato ele recebeu do Pai dele, e você depende do poder dele. Assim Deus ajude a todos nós e nos faça amar de todo o coração aquele que tanto nos amou. Amém.